E aí, gente, eu gostaria de saber se alguém já sabe se alguns desses responsáveis pela morte do Orelha já está pagando pelo que fez. Não tá, né? Nenhum tá pagando por nada, porque são muito bem posicionados na vida, e isso faz sim uma enorme diferença. E a vítima foi um animal que não era ameaça para ninguém e não acrescentava nada em termos de poder financeiro na vida de ninguém. É isso, né? É triste, mas é a realidade. Como diz aquela música daquela banda de rock, né? Sad but true. Triste, mas verdadeiro. Quando a gente aceita essas coisas, não é aceitar no sentido de que a gente apoia, não. É aceitar no sentido de simplesmente a gente tomar consciência de que as coisas são assim. Quando a gente tem essa consciência, a gente acaba sabendo lidar melhor até conosco mesmo, com a nossa história, entendeu? Porque eu acho que não, focando na nossa realidade, nosso país, nossos dias, aqui, né, nossa pátria, eu não vejo uma luz no fim desse túnel, não, sabe? Ainda em relação a esse caso, parece que são menores, né, ainda, então a Constituição protege, o poder aquisitivo também protege, tem uma juíza aí, parece que é amiga de não sei quem, né? É complicado, gente. Complicado. Ah, mas a lei não vale para todos e não sei o quê. Aí tem uma falação que a gente cresceu ouvindo um monte de falação, né? Dinheiro não é importante, a lei vale para todo mundo, pau que dá em Chico dá em Francisco, e piriri, ororó, a lei do retorno. É tudo conversa, tá? Tudo conversa. É só aquele monte de palavra colocada para ajudar a gente a seguir em frente, né? Só isso. E indo para um lado mais existencial ainda, um lado mais profundo dessa realidade que a gente está aqui, que a gente toca, que a gente apalpa, que a gente vê, a gente sente. Indo para um lado ainda além, um lado religioso. Cadê Deus na existência desse cão? O cão parece que já era idoso, né? Alguma coisa assim. E aí, cadê Deus? Vou ter que acender a luz aqui. Pera aí. Agora melhorou. Cadê Deus na vida desse cachorro, na existência dele, para impedir uma crueldade dessa? Cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Jesus Cristo? Que todo mundo enche a boca para falar que é amor, piedade, misericórdia, bondade, que faz milagres e não sei o quê. Cadê esse povo? O cachorro não mereceu isso? Não mereceu não, porque ele era perigoso? É, acho que não, hein? Acho que ele não era nenhum pitbull, não era nenhum touro brabo. Acho que não. Quem que define esses critérios, né? Onde Jesus Cristo vai e onde ele não vai? Aonde Deus se manifesta e onde Deus não se... Quem é que define tudo isso, hein? Porque é uma escolha, né? Deus abençoa o Brasil. Enquanto isso, a Ucrânia está lá cheia de sofrimento, dor, pessoas morrendo, necessitando de quase tudo. E aí, Deus não é um só? Por que, que a gente está aqui abençoado e lá está esse caos, esse inferno? Se Deus é um só, se nós todos somos irmãos perante Deus, não tem essa falação? Todos somos irmãos perante Deus. Então, pera lá. Por que aqui no Brasil a vida é assim e lá
Está totalmente diferente, está um caos na Terra. Vocês estão vendo como que fica difícil a gente se apegar cegamente numa religiosidade? Eu não estou aqui provocando doutrinas. Eu estou apenas expondo meu pensamento, sabe? Minhas reflexões aqui. Esse é um canal de reflexões, é um canal sobre vários assuntos que eu gosto de conversar. Eu ligo o celular e começo a falar sobre algum assunto que me interessa. E muitas vezes falo sobre a nossa sexualidade, nossos desejos, nossas paixões, relacionamentos, vida amorosa. E muitas vezes eu ofereço um olhar ainda mais introspectivo e até mesmo com essa profundidade, né? Além da nossa existência aqui. O que você não vai ver aqui vai ser militância. Militância não. A gente pode falar de política, mas militar não. O que é militar? Militar é você mostrar ideologias. Eu pego aqui uma pauta das mulheres, aí vou mostrar como que são necessárias essas pautas das mulheres. Eu pego uma pauta dos gays, a comunidade toda LGBTQIA+. Agora tem um P também, eu acho. Aí eu destino essa pauta LGBT para o canal para mostrar como é importante, tralalá. Ou então é a esquerda, a ideologia de política esquerdista, a ideologia de política da extrema direita. Não, você não vai ver isso aqui não. A gente pode comentar, a gente fala alguma coisa, mas eu procuro sempre ter um bom senso, para não ficar passando pano. Quando você fica passando pano para uma coisa ou outra, você acaba sabendo que você vai apoiar certas coisas erradas. Porque aquele lado ali tem coisas legais, tem muita coisa legal, mas sempre tem alguma coisa errada, né? Sempre tem alguma coisa que você para e pensa, acho que eu não concordo muito com isso aqui, né? E aí o militante, o trabalho dele é passar pano. O trabalho dele é nem deixar que você veja isso como um problema. Tem que enfeitar aquilo, para aquilo parecer uma coisa maravilhosa. E você sabe que não é bem assim. Então aqui não tem militância. Aqui só tem bom senso. Aqui só tem um discernimento, uma capacidade de raciocínio, entendeu? Segundo o meu ponto de vista. Ponto de vista como pessoa, um ponto de vista existencial, existencialista, prezando pelo existencialismo e não pela militância, não pela politicagem, não pela ideologia política de nada. Não é ideologia, não é militância, não é política. É existencial, é sentimental. É autoconhecimento. Tá entendendo? Então sempre vou primar para um lado das existências. Existência. Existencial. E não para um lado político. E aí eu fico falando aqui, né? Cadê Deus nesse povo das guerras que sofre? Hoje está lá a Ucrânia, a Rússia. Cadê Deus ali? Cadê Jesus Cristo ali? Ah, mas aquele povo, igual aquele povo de Israel, né? Aquele povo é um barato diferente, Fabiano. Não é igual aqui no Brasil, a religiosidade lá. Não interessa, Deus não é um só. Se Deus é um só, não interessa o que o povo lá cultua. É um só e pronto, acabou.
Impressionante como as pessoas arrumam desculpas, né? Para proteger aquilo que elas simplesmente querem acreditar. Se Deus é um só, Deus é um só. Deveríamos ser todos iguais, deveríamos estar sendo condicionados a um único fim. Mas não. Todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas vivem coisas diferentes, elas podem até viver situações as mesmas, mas elas são pessoas diferentes. Então, em algum momento, aquelas histórias que são tão parecidas, tão iguais, elas vão mudar. Elas vão mudar de uma pessoa para outra. Eu acredito numa coisa além. Não sei se é uma outra dimensão, não sei. Não sei se é nessa dimensão mesmo, mas além, né, do que a gente conhece aqui, temos o nosso universo. Vai que existe outro universo, né? O nosso universo já é tão grande, não dá para saber tudo que tem no nosso universo. Já pensou se ainda existir mais 1, 2, 3 universos além do nosso? 7 universos além do nosso? Estou falando dessa dimensão mesmo. Dessa dimensão. A questão é espaço. Um espaço tão grande que ninguém consegue acessar. E acho que o mistério da coisa está aí. Nessas zonas, né? Nessas zonas desconhecidas, que a gente acha que nem existem, mas podem existir. Ou são nessas zonas, ou são outras dimensões, de repente, outras camadas ali que abrigam outros mundos. Mas eu acredito sim que, cara, é assim, o universo é tão grande e existe essa possibilidade de outros universos, existe uma possibilidade de outras dimensões. Por que você acha que é só aqui que teríamos essa nossa vida racional, com nossos sentimentos, nossos raciocínios? Por que você acha que seria só aqui isso? Não que eu acredite que são humanos como nós, não é isso. Acho que nós viemos de seres ainda melhores que nós. Nós devemos ser, eu acho, seres imperfeitos, perto daqueles que nos originaram. Então, eu acredito sim que haja essa forma de raciocínio, essa forma de vida, né? Com raciocínios, sentimentos. Acredito que haja isso em outros lugares. Só não sei onde, né? Só não sei como isso é acessível. E parece que é uma coisa assim, a gente não consegue acessar esse pessoal. Mas eu sinto que esse pessoal tem total acesso a nós. Como se estivesse vendo tudo numa tela de TV, assim. É meio louco isso, né? De alguma maneira, eu sinto que eles têm total acesso a nós. Como? Como você, de repente, fica sabendo, fulano está muito mal, desenganado pelos médicos. Aí tem pessoas que fazem orações para ele sarar, receber o milagre, ficar bom, continuar a sua vida aqui na Terra, né? E continuar bom, né? Em plenas condições. E aí a pessoa que estava desenganada melhora, e ela fica boa, e ela toca a vida. E aquilo vira passado na vida dela. Sendo que ela poderia ter ido embora, porque ela estava até desenganada.
Então, você está vendo como que tem alguma coisa, sabe? Tem alguma coisa que fica olhando a gente aqui. Ó, fulano está rezando pro Beltrano. Não vamos levar o Beltrano, não. Ah, Fabiano, mas onde estava esse povo na hora do cachorro, na hora dessa maldade toda? É isso que eu me pergunto. E aí, todo mundo vendo esse grande Big Brother que é a Terra? E por que essas coisas acontecem, né? Esse é o mistério. Esse é o mistério. Por que essas coisas acontecem? Eu só me recuso a acreditar em conto de fadas, né? Então eu prefiro acreditar naquilo que é abstrato. Prefiro acreditar em coisas que eu não faço a menor ideia do que sejam, do que simplesmente comprar uma historinha e achar que é aquilo ali. Acredito em alguma coisa, acredito em seres poderosos, acredito que estamos sendo olhados, vigiados e que eles até interfiram em nossas vidas. Acredito. Agora, eu não entendo nada sobre isso. Nada. Por isso, sim, vale a pena acreditar em Deus, vale a pena acreditar em religiosidades. Eu acho que muitos de nós precisamos disso. Nós precisamos nos apegar a essas coisas, porque nós não sabemos viver sem isso. São ferramentas para a gente exercitar a consideração, a empatia, o amor ao próximo. São ferramentas que a gente usa na nossa vida. Nós, os cidadãos de bem. Os que praticam a maldade, eu não sei o que se passa na cabeça desse pessoal. Acredito que, pegando esse exemplo do cachorro mesmo, esses carinhas, eles fizeram catecismo na vida deles? Eles fizeram primeira comunhão? Eles iam em missa, em culto, em reuniões ali, né, religiosas ou espiritualizadas? Eles participavam de coisas assim? Eu não estou falando dos pais, estou falando deles. Quem deu cabo do pobre animal não foram os pais, foram eles. Então estou falando deles. E essas pessoas já ouviram palavras sobre Deus, sobre o amor de Jesus Cristo, sobre os apóstolos? Essas pessoas já tiveram assim um tempo vivendo um pouco dessa palavra, seja indo no catecismo, que fica lá só aquela horinha e depois vai embora, mas elas tiveram esse tempinho? Parece que não. Mas pode ser que sim. A gente fica sabendo aí, né, que tem pessoas que praticam crimes e rezam. Tinha uma novela que passava na Globo que tinha uma freira, cara. A freira maior criminosa, fazia os crimes rezando. Era a Natália Dill, a atriz. Linda ela, né? Então a gente tem essa mania de pensar, né, que essas pessoas não têm uma religiosidade, que elas não têm ali um período da existência delas focado em Deus, em Jesus Cristo, no amor ao próximo. A gente tem essa mania de pensar isso, né? Porque é o mais fácil para a gente pensar. Agora, a gente esquece que, de repente, tem pessoas que até possuem muito conhecimento sobre isso e continuam más, continuam criminosas, continuam praticando mal, prejudicando as outras.
até mesmo em gravidades ali muito grandes, né? Eu não posso falar aqui. E vai ver essas pessoas têm uma história religiosa. Então o que que é pior? É pior a pessoa que pratica o mal e você vê que na existência dela, ela nunca frequentou uma missa, um culto, né? Ela nunca frequentou ali nenhum evento religioso, espiritualizado, nada de religião nenhuma, de segmento nenhum. E aí você fala, tá vendo? Falta Deus, né? Falta ensinamentos religiosos na vida da pessoa. É pior esse tipo de pessoa ou é pior a pessoa que pratica o mal e você descobre que essa pessoa já foi coroinha, que essa pessoa fez catecismo, primeira comunhão, crisma, que essa pessoa já teve lá um terreiro para chamar de seu, foi líder ali, né? Que essa pessoa já teve um centro holístico que trabalhou com ervas, com cromoterapia, com a divindade universal, com 7 mestres ascensionados. O que que é pior? Você vê um cara que pratica o mal e saber que ele nunca teve uma religiosidade na vida dele, ou um cara que pratica o mal, sendo que ele já teve experiências religiosas ou espirituais. E o mais louco dessa parada toda, sabe o que é, cara? É que para Deus isso tanto faz. Tanto faz o que a gente pensa sobre o malvado que não é religioso, ou o malvado que já teve suas religiosidades na bagagem. Para Deus tanto faz. Para Deus tanto faz aqui no Brasil a gente ser um povo pacífico e lá na Ucrânia e na Rússia eles viverem em pé de guerra. Naquela miserabilidade dos povos, todo mundo carente de tudo, extremamente vulnerável. Para Deus tanto faz. Ai, Fabiano, fala assim, rapaz, veja por si mesmo. O que eu estou falando aqui não é lei, não é Bíblia, não é nada, é um pensamento. É uma reflexão que você mesmo pode fazer se você enxergar a realidade que aí está. Sem floreios, sem conto de fada, enxergue simplesmente a realidade que aí está. É isso. O vídeo de hoje é sobre isso. Sabe? Essa coisa da gente acreditar em Deus. E essa reflexão que eu trouxe, né? Poxa, o que é Deus, né? Existe realmente alguma coisa do outro lado? A gente tem que acreditar que Deus é exatamente aquilo que está nas Escrituras. Deus, Jesus, tem que ser exatamente aquilo ali. Você não pode acreditar em nada fora daquilo ali. Tá? Como é que fica isso? Espero que vocês tenham gostado da conversa. Deixo aqui um abraço e até o nosso próximo vídeo. Curte o vídeo, compartilha também para quem você gosta, quem você acha que é importante ver o vídeo. Deixa o seu comentário, dá aquele hype bom que vai impulsionar o vídeo para mais pessoas assistirem, para mais gente vir aqui no canal, entendeu? Se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui, tá? E tamo aí. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.